A maior chance do Brasil conquistar o Hexa foi na Copa de 2010, mas um apagão no segundo tempo colocou tudo a perder. Entenda como a seleção foi derrotada em um jogo que tinha a vitória nas mãos e deixou escapar na hora H. Tá de volta o Visão para Jogo Retrô pra gente falar de um desastre pro Brasil, um jogo que o Brasil tinha tudo nas mãos, como disse o Will, pra ganhar a vitória, pra conseguir passar pra semifinal e pra ficar vivo na Copa de 2010. William Borges vai analisar Brasil 1, Holanda 2, quartas de final de 2010. Felipe Melo deu uma linda assistência, depois fez gol contra, foi expulso. Mas o Brasil, como você disse, tinha tudo pra passar. Por que não passou? O que aconteceu com o Brasil em 2010, Will? Um apagão, como a gente cita na entrada, o Brasil faz um grande primeiro tempo. Até penso que, quando eu vi o jogo na época, eu achava que era um primeiro tempo ainda melhor, com muitas chances criadas. Não, mas era de um jogo controlado, onde você não deixava a adversária chegar próxima da sua área. Acontece que no segundo tempo você tem essas questões do Felipe Melo, como você fala, mas o Brasil para de criar chances, para de ter o jogo tanto no seu controle e ele acaba ficando mais vivo. E através de dois lances muito específicos de bola alçada na área, a Holanda faz os 2 gols, tem a expulsão do Felipe Melo. Não dá para fugir que ele foi um grande personagem da partida, um grande personagem positivo no primeiro tempo e negativo no segundo tempo. Mas, mais uma vez, como a gente falou na entrada, o Hexa poderia ser já na Copa de 2010. Estamos arrastando esse sonho ainda, mas talvez desde então tenha sido a principal chance do futebol brasileiro. Visão para Jogo Retrô, que traz esses jogos históricos. Já começou a Copa do Mundo por aqui, então deixa o like, compartilha o vídeo, não esquece de se inscrever no canal. Já tem vídeo da eliminação do Brasil contra a Croácia na última Copa, agora a eliminação contra a Holanda, mas vai ter o Penta, vai ter muito vídeo legal. Você quer um vídeo específico, quer um jogo específico, uma seleção específica? Coloque aqui nos comentários, pode ser o Brasil, pode ser qualquer outra também que a gente produz aqui para vocês. Vamos lá, Will, explica pra gente o que foi esse Brasil e Holanda. Então. Um futebol diferente, tá, Alexandre Senechal? Uma época diferente, onde o futebol com a bola nos pés era diferente e na marcação também, muito mais espaçado e até na forma de marcar diferente. Hoje em dia a gente não vê mais a marcação num 4-2-3-1 como o Brasil utilizava. A gente vê inclusive Robinho, Kaká, Daniel Alves e Luiz Fabiano mais à frente. Vai ficar mais claro quando a imagem abrir. E aqui a gente vai ver a marcação do Brasil, que era baseada num 4-2-3-1. Dupla de volantes, Gilberto Silva e Felipe Melo, alinhadas e poucos subiam para o ataque. Daniel Alves nessa partida substituindo o Elano pela direita, Kaká como um camisa 10 por dentro, Robinho com uma espécie de ponta esquerda, com apenas o Luiz Fabiano nessa referência. Mas esses 3 jogadores do meio campo tinham muita mobilidade para se movimentar e fazer as jogadas. A gente começa com um lance da Holanda e repara como só tinha um jogador à frente, então naturalmente um dos 2 zagueiros da Holanda tinha espaço para conduzir essa bola e tentar alçar as jogadas. O Brasil tem um salto e praticamente vira um 5-4-1 nessa jogada. Felipe Melo salta para a linha de cima para coibir essa subida do zagueiro e o Gilberto Silva automaticamente acompanha o Sneijder, que estava entrando entre os zagueiros. O Brasil tem salto de pressão muito bem feito nessa partida, apesar de você ter um entrelinhas nesse primeiro lance. Rapidamente, o Brasil já está fechado no setor com 4 jogadores contra 2 e consegue fazer essa recuperação de bola. Tem uma pressão pós-perda, que na época não era tão chamada assim, da Holanda para o Brasil continuar a jogada. Mas só para mostrar, principalmente, esse quesito de marcação. Tanto é que aos 7 minutos o Brasil vai fazer um gol através de marcação e saltos novamente. Você repara a marcação do Brasil, com o Daniel Alves saindo da ponta direita para vir marcar por dentro, junto com o Felipe Melo, tentativa de jogada da Holanda. A Holanda vai tentar o passe, quem que salta? O Juan. Então veja como o Brasil tinha uns saltos específicos para conseguir gerar a jogada. Você tem uma linha de 4 formada, sem o Juan no caso. O Juan consegue recuperar essa bola e automaticamente o Brasil tem a transição. É uma transição muito mais lenta do que a gente tem hoje em dia, mas a gente observa a movimentação. O Daniel Alves estava fazendo a marcação, ele continua como um ponta esquerda. O Kaká está como meia da esquerda e o Robinho está por dentro. Você veja como a movimentação desses 3 meias tinham liberdade, apesar de ter posições fixas. Essa bola vai entrar no Luiz Fabiano, que atrai os zagueiros e tenta o passe para o Daniel Alves. Ele está impedido nesse lance. Aí vai chegar ele com o Robinho mais à frente. O Daniel Alves estava impedindo, então esse lance já estava morto na origem da jogada praticamente. Mas é legal como não tem a pressão no campo do adversário, não tem aquela tentativa de sufocar que hoje em dia todo mundo tenta fazer, na maior parte das grandes seleções principalmente, tentam fazer. Mas quando chegava no campo do Brasil, saltos dos defensores, você tem até o Gilberto Silva de olho no Sneijder, até praticamente fechando numa linha de 5, tentava fechar o espaço a todo momento, e nisso aquele time do Dunga era muito bom, né? Os 2 lances que eu trouxe tiveram saltos. Um é o Felipe Melo saltando, o outro é o Juan saltando. A partir do momento que passou a linha do meio campo. E é bem o que você falou. Era um time extremamente bem treinado defensivamente. Tinha suas dificuldades até um pouco mais ofensivas, mas era um time que passava segurança defensiva, apesar de a gente trazer pontos aqui no segundo tempo, principalmente, que foram negativos. No primeiro tempo não teve. Esse lance do gol impedido foi com 7 minutos. Aos 9 minutos, o Brasil tem um
lateral a seu favor. Você tem uma marcação da Holanda diminuindo o espaço. Olha o Kaká. Como o Kaká flutuava, a gente traz lance da esquerda, agora ele caindo mais pelo lado direito do campo. E aos poucos, conforme a bola for rolando, a gente vai ver como vai funcionar com os dois zagueiros e os dois volantes vindo receber essa bola. Veja como o Felipe Melo tem espaço. Desde o início da jogada, a gente vê essa linha defensiva do Brasil com espaço. Eu até não sinalizei, mas a Holanda também marcava num 4-2-3-1. 3 jogadores, mais o Robin Van Persie na frente. O Felipe Melo tem muito espaço para dominar essa bola, enxergar o jogo e, mais uma vez, você vai ter a movimentação dos meias atacantes. Repara, o Kaká tá pela direita porque foi ajudar a jogar lateral. O Daniel Alves, que era o da direita, tá por dentro. O Robinho sai da ponta esquerda para atacar por dentro esse vazio nas costas da defesa da Holanda. Até porque, Will, o Luiz Fabiano levou o zagueiro pela esquerda e deixou a zaga da Holanda também aberta, né? Exatamente, você até fez um... Peraí, vamos... Agora não tem problema. Agora nós vamos conseguir, não tem problema. Vamos lá. Porque ficou bem claro, assim como o Luiz Fabiano, ele arrastou o zagueiro da esquerda. Deixa na origem da jogada para facilitar. E aí abriu espaço. Tudo bem, é claro, a bola gira, vem para os zagueiros, tem 2 volantes no apoio. Você não tem, só o Van Persie contra 4 brasileiros. Você não tem aquela pressão que a gente tem hoje em dia. É outro futebol. Mas do meio campo para trás você tem uma pressão. É diferente, né? Aí sim. Só que a movimentação do Brasil quebra inteiramente a defesa da Holanda. Porque quando o Felipe Melo dá o passe, o Robinho já foi, como você marcou, o Luiz Fabiano está sendo marcado praticamente individual pelo zagueiro da esquerda e abre espaço no meio da zaga para o Robinho fazer o gol. É o Robin acompanhando o Robinho, tá? Até o último lance ali para tentar coibir a jogada. 1-0 pro Brasil, 9 minutos de partida, um jogo que, claro, ainda no início, mas o Brasil mostrava estar muito melhor que seu adversário. Sim. Aqui, essa análise está em ordem cronológica, porque naturalmente o jogo apresenta questões cronológicas, então eu não consegui separar por ações. E eu vou destacar principalmente a parte defensiva, para destacar como o Brasil estava controlando esse primeiro tempo. Novamente, 2 volantes, olha como era, 2 volantes alinhados e esses 3 jogadores no meio campo. Cara, parece outra vida, né? Outra vida, repetir. E assim, não tem como falar que é situacional. Até se você for ver, agora o Daniel Alves está descendo um pouco, mas olha como você fechava o miolo. O funil aqui, não necessariamente funil da área, mas aqui você não tinha uma entrada porque os jogadores precisavam lateralizar o jogo. O De Jong vai tentando achar espaço, mais uma vez o salto. Agora quem salta é o Michel Bastos, para não deixar o Robin fazer a jogada. Mesmo assim, o Robin ganha até na dividida e tenta virar esse lance para o outro lado, onde você tem uma situação de 2 jogadores. Mais um salto. Agora o Daniel Alves sai da ponta para dentro para atrapalhar o Dirk Kuyt, que não vai conseguir fazer a jogada. Então você veja como, a partir do seu meio-campo, você consegue marcar e ter saltos para coibir o adversário. Então vou seguir alguns lances que o Brasil conseguiu controlar o jogo através da parte defensiva. 2, 3, 1, mais uma vez. Vou repetir um monte de vezes isso daqui por aqui. Salto mais uma vez. Agora o Gilberto Silva saltando. Passou do meio-campo, você saltava para não deixar o adversário confortável. O Snyder era com ele, né? O Snyder era com ele? Toda hora que ele vinha, o Gilberto Silva subia junto. Não tem problema. Mais um salto. Essa bola entrou até. O Gilberto Silva tá fora da dele. Você tem o salto do Lúcio, da primeira linha de 4. Para conseguir coibir essa situação. E aqui o Lúcio vai até pensar em fazer as dele, né? Que é aquelas que ele saía driblando todo mundo. Ele gostava. Ele vai ser parado com falta, mas veja como o Brasil estava controlado e não deixando a Holanda entrar na sua defesa. Então o Brasil teve uma marcação bem feita e conseguiu controlar o adversário no primeiro tempo. Aqui é uma situação diferente, inclusive vai ser aquela grande defesa do Stekelenburg. Brasil atacando, a Holanda está inteira na linha defensiva. Um dos poucos lances de um dos volantes do Brasil mais à frente no gramado, o Felipe Melo vai tentar fazer essa jogada e o Brasil vai perder. Repara como a pressão pós-perda da época existiu. Daniel Alves, mais uma vez, vindo para dentro para tentar atrapalhar essa situação, e aqui a Holanda vai tentar forçar uma jogada no que vinha fazendo, que é a bola longa, porque não estava conseguindo entrar na defesa do Brasil. Até tem uma situação de 2 jogadores, o Robin e o Van Persie, contra 3 do Brasil, e veja como o Brasil vai bem até para se recuperar e fechar esse setor. Acho até que o Michel Bastos não deveria ter dobrado aqui, porque você deixa o Robin com espaço. Mesmo assim, o Brasil tem uma recomposição rápida e consegue fechar o espaço que chega no Robin. E aí, olha como o Robin não tem opção. Então, olha como essa transição defensiva do Brasil, por mais que para a época, foi bem feita. 6 jogadores logo para 1, né? O Van Persie está impedido para você coibir a jogada. Lúcio e Juan, né? Fecha a esquerda, só tem esquerda. Fecha a esquerda. Tanto que o Juan tá até empurrando o Lúcio, né? Vou deixar rolar, então, pra gente ver, ó. E aí, não passou naturalmente. Essa jogada vai prosseguir, Alexandre. Eu acelero e corto já para a parte ofensiva, onde aí vai ter individualidade. Eu até pensei em não colocar, mas esse lance era muito marcante para mim da época. Robinho tem um bom lance individual. O Kaká tá na entrada da área pedindo essa bola. Aí você tem uma dinâmica de terceiro homem com o Luiz Fabiano, que dá uma linda letra. E o Kaká finaliza e o Stekelenburg faz uma grande defesa. Poderia ser o 2-0 ali, outra partida, tá? Stekelenburg em 2010, o Courtois em 2018, né? Sempre tem um essa vilão. Bolinha no ângulo, os caras vão buscar, né? Inacreditável. É que são lances que tem sequência. Eu corto no meio, mas pra gente pegar uma toada. Até como eu falei, a parte final do lance não tem tanta parte tática.
Mas é que era um lance tão marcante na minha memória do jogo que eu quis colocar aqui porque tinha memória afetiva em relação a isso. Tinha que ter. Vamos lá, continuando. E agora um ponto que eu quero trazer são 2 lances. Como o Brasil, como eu falei, segurava os dois volantes. Naturalmente, os seus 2 laterais tinham obrigações ofensivas. O Maicon, todo mundo lembra, era um cara que passava a todo momento. E ainda mais com o Daniel Alves pela direita, você conseguia fazer uma dobradinha até do Daniel Alves segurar muitas vezes para ele. Michel Bastos participou muito ativamente dessa partida também, tá? A gente vai ver uma situação onde o Michel Bastos está saindo da linha defensiva e já liga um passe para frente para os atacantes do Brasil. Mais uma vez, olha a movimentação. O Robinho sai da ponta, vai pro meio, o Kaká tá mais à esquerda, o Kaká vai fazer esse passe pro Michel Bastos, que ó, deu o passe, continua andando no gramado para ser uma opção. O Kaká vai encontrar o Michel Bastos. E aqui eu vou destacar. Linha de 5 ofensiva, que não é a linha de 5 que a gente habitualmente está vendo hoje em dia, mas você tem o Michel Bastos pela esquerda, você tem o Maicon pela direita e 3 meias por dentro. Nesse lance até o Daniel Alves não tá aparecendo. Tá Robinho e Kaká e Luiz Fabiano, no caso, né? 5 atacantes ali na questão. Tanto que eu destaco o Michel Bastos por aqui. Quem que é o cara pisando na área ali para tentar finalizar? O Maicon. Porque o Daniel Alves estava segurando um pouco mais na sobra, então estava compensando essa falta no Michel do Maicon, perdão. Do Maicon, né? E é muito característico, né? Porque muitos times do Brasil jogaram assim, enfim, no futebol brasileiro, inclusive, 2 volantes que seguravam mais para você liberar os seus laterais. Você ter pontas, você ter meias, tal, com liberdade para movimentar, o centroavante lá para fazer a parede, né? Para finalizar essa bola, e os laterais a todo momento passando. E o Brasil teve muito isso com o Roberto Carlos e Cafu, e nessa Copa teve com o Michel Bastos e Maicon. Tudo bem, tem o Daniel Alves, não o Elano, né? Tem aquela questão de 2 laterais direitos, mas olha como o Daniel Alves, quando o Maicon ia, ele segurava. Né? Tinha essa questão para você ter o equilíbrio, né? E você ter os laterais a todo momento no último terço. É um Brasil que tinha começo, meio e fim, tinha trabalho. O trabalho do Dunga foi bom no ciclo inteiro. Foi bem na Copa do Mundo, inclusive, mas vem segundo tempo por aí daqui a pouco. Né? O Brasil tinha 2 formas, segurar nos 2 volantes e atacar com os 2 laterais, ou em outros momentos a gente teve a famosa de, enquanto um lateral vai, o outro segura, mas você tinha um volante de chegada para compensar esses últimos homens na última linha. Esse próximo lance é a mesma ideia. Jogada do Kaká, agora caindo pro lado esquerdo, com o Michel Bastos, então repara como o Michel Bastos é o ponto esquerdo da jogada, você não vê o Robinho na imagem. Essa bola vai chegar até meio esticada pro Michel Bastos. Ele vai ter calma, se segurar, porque tá numa situação de mano no campo ali, não tem muito o que fazer, vai encontrar o Kaká que se aproxima. Mais uma vez, a troca de posições entre Kaká e Robinho. Robinho vindo para dentro, o Kaká vai abrir essa bola pro outro lado. Luiz Fabiano domina na referência. Quem que tá passando mais uma vez como um ponta direita para terminar e finalizar a jogada? O Maicon. O Daniel Alves nem aparece na imagem, porque ele tava segurando pro Maicon conseguir fazer. Na verdade, era o Daniel Alves na bola que deu o passe. O Luiz Fabiano que não tava ali, não sei porquê, mas eu vi a camisa 13 ali. Camisa 13, então eu confundi. A esteira deles era igual, confundi. O Luiz Fabiano, não sei o que aconteceu. Ele não tá naquela imagem ali, mas você vê como o Daniel Alves vem para dentro e o Maicon tem o corredor pra corredor, atacar, né? Pra aproveitar o corredor. Até fica o questionamento agora. Sei lá onde ele tava essa hora, né? Vamos lá, mais uma vez agora partindo pro segundo tempo, e aí é a parte negativa, é a parte como o Brasil foi derrotado e, assim, é difícil até de explicar, porque por mais que não teve o mesmo controle, não teve tantas ações no segundo tempo, mas a Holanda não teve chance. Não chegou, não finalizou. Teve duas. Teve 2, que nem chances claras então. são, Alexandre. Mas a gente vai trazer aqui os lances capitais do segundo tempo e o que aconteceu. O primeiro gol, que é através de uma falta cobrada rápida, começa aqui. Repara mais uma vez, olha o Maicon, onde está, e o Daniel Alves por aqui. Então olha como os dois tinham essa função ofensiva e poderiam ficar trocando a todo momento. O Brasil vai ter até uma boa troca de passes e o Kaká não vai conseguir terminar a jogada. A partir do momento que a Holanda consegue recuperar essa posse, olha como o Brasil, primeiramente, não pressiona o Vanderwiel que vai sair. Repara, os 3 jogadores próximos da bola. Nenhum faz menção de atrapalhar essa jogada e o Vanderwiel naturalmente tem campo para andar com ela. Por quê? Porque vai de encontro com o que a gente falou de eu só pressiono a partir desse momento para cá. Tanto que o Felipe Melo até vai pressionar pouco adiante do que a gente tem falado, mas você veja como só quando chega nessa faixa do campo você tem um mínimo de pressão. Você tem uma situação do Robin no mano pelo lado, mas não estava necessariamente de mano. Você tem uma cobertura do Juan, o Robin vai pra cima, até não julgo a falta do Michel Bastos, tá? Achei que é uma falta pra matar o jogo, pra não deixar o adversário continuar na jogada. E até achei que ele tentou até disputar a bola. E o Robin é rápido. O Robin foi rápido e ele acabou fazendo a falta, mas não que ele matou necessariamente a jogada, mas mesmo que tenha matado. Ali, achou que tava de mano com o Robin, também teve a falta, beleza. A jogada continua até o próprio câmera da vez dorme na jogada, porque a Holanda bate rápido essa falta depois que o Robin fica um tempo caído. O Brasil, repara, dono do setor. Você tem muito mais jogadores brasileiros contra 4 holandeses, mas ao mesmo tempo você tem também um espaço para o Sneijder cruzar. Mas por mais que ele tenha espaço,
Ele estava na canhota, desarrumado, não estava necessariamente bom para cruzar, faz um cruzamento. Torto. E aí você tem uma falha entre Júlio César e Felipe Melo. Acho que é uma falha coletiva de 2 jogadores, no caso, né? Que resulta no primeiro gol. E parece que aí é um apagão na partida. Uma partida controlada onde você se desestabiliza e aí as coisas andam de mal a pior. E eu vou continuar nessa toada, que é o segundo gol. Pouco tempo depois, nem 10 minutos depois, se eu não me engano, segundo gol da Holanda, onde o Brasil tem um lateral a seu favor. A Holanda aperta essa saída com 3 jogadores. O Brasil não consegue sair dessa primeira pressão. A Holanda recupera essa bola. Vai tentar forçar e esticar para o Robin na velocidade. Era uma jogada tradicional. Ligação do Sneijder para o Robin. O Rô vai bem. O Rô tem uma boa cobertura. E aqui ele não vai bem. É um ponto que eu não lembrava e não tinha nem ideia de que isso tinha acontecido. O Rô estava com o corpo inteiro para fazer esse corte para o lado do campo. O Rô acaba espirrando o taco e gerando um escanteio para a equipe da Holanda. De graça. E esse escanteio, claro, não dá pra gente condenar o Juan naturalmente pelo lance. Mas é um escanteio que gera o gol e, curiosamente, o Sneijder era o cara das bolas paradas. Naquele lance, o Sneijder estava dentro da área, o Robin foi fazer... Claro, eles alternavam entre eles, mas o Sneijder batia até mais do que o Robin. Naquele lance, o Robin foi fazer a cobrança e aqui tem detalhes. Olha como, mais uma vez, a área é do Brasil. Mais jogadores do Brasil, domínio inicial do setor principal ali, da parte mais próxima do gol. Você até tem um desencaixe, na minha opinião, que são os 2 jogadores que vão vir de encontro, que vão atacar essa bola. Repara no Dirk Kuyt, que eu sinalizo aqui. Ele está mais à esquerda. Ele que vai fazer a movimentação e vai balançar essa defesa e vai conseguir gerar o primeiro toque, que vai conseguir sair o gol. Passe na entrada da área, o Kuyt ultrapassa o Luiz Fabiano, ganha essa primeira bola e a bola fica viva. A partir do momento que ele ganha de cabeça, ela fica viva. O Sneijder, pequenino Sneijder, dentro da área faz o segundo gol. E se eu falei que já existia um apagão pós-primeiro gol, pós-segundo gol, mais ainda. E aí, questão de instabilidade de jogadores. E destaco o Felipe Melo, que no primeiro gol ele tem a situação com o Júlio César, e no segundo gol ele que era o cara que... Eu entendo que é uma marcação em zona, não tem como a gente falar individualmente de cada situação. Mas ele é o cara mais próximo do Sneijder. Então, eu não gosto de assim, acho que o Brasil tem a mania de sempre rotular culpados em toda a eliminação de Copa. A culpa é do Felipe Melo, não é necessariamente por aí, apesar de ele ter sido o personagem principal, né, negativamente, positivamente no primeiro tempo e negativamente no segundo. Não tem como fugir desse rótulo de que ele participou ativamente da eliminação do Brasil, mas acho que é um coletivo. O apagão foi geral, claro, com pontos muito específicos dele, como esse que a gente vai mostrar. Tentativa de saída de bola do Brasil, Felipe Melo de frente com o Van Bommel, se eu não me engano. Vai tentar a jogada? Não vai conseguir porque está pressionado e até escorrega. Inclusive reclama do Robinho, que ninguém se movimentou. A gente sabe que o Felipe Melo é um cara extremamente enérgico. Essa bola vai continuar com a Holanda. E assim, de certa forma, controlada no setor. O Brasil não tem muita preocupação em relação a esse lance, apesar de aqui já existir um desencaixe num 2-1 e o Gilberto, que era o lateral esquerdo, ter saltado, né? Mais uma vez a gente fala da questão do salto, e aqui o Brasil tem a cobertura do Felipe Melo em relação ao Gilberto, e aí eu até coloco esse ponto que ele não tem a agressividade de Felipe Melo, ele não é um ponto tático dessa partida, mas por isso eu estou colocando os lances capitais que acontecem. E aí você tem a expulsão do Felipe Melo por conta da expulsão, totalmente merecida. E um jogo que você já tinha sentido o primeiro gol, você já tinha sentido o segundo gol, você fica com um a menos, aí foi água abaixo. Eu termino a análise com um último suspiro do Brasil, talvez o lance mais perigoso do Brasil no segundo tempo, que não conseguiu produzir no segundo tempo, mas que através de um talento individual, mas para a reta final conseguiu gerar uma situação. Você tem a jogada pelo lado esquerdo do campo com Robinho e Kaká. O Kaká vai receber essa bola, vai conseguir deixar o defensor da Holanda para trás. E aqui, mesmo com um a menos, você fica num cenário de 2-2, agora com o Nilmar. Aí o Kaká vai para cima do Reitinga, zagueiro da Holanda. Vai conseguir até driblar, mas chega sem perna para finalizar. Esse foi o último suspiro do Brasil aos 80 minutos ali. Acho que eu não lembro direito, na época, qual foi minha reação através desses lances. Mas é um jogo que, assim, de certa forma, até dói para ver, Alexandre, porque era uma chance de hexa, por mais que o Brasil tinha dúvidas em relação àquela seleção, dos nomes que foram convocados. Inclusive, última vez que teve o lobby pelo Neymar foi em 2010, que o Neymar era um jovem ainda, teve muito lobby para ele ser convocado. Mas era uma seleção que podia ter ganho essa Copa. Era uma seleção que jogava bola. Apesar de você ter algumas desconfianças em relação ao trabalho do Dunga, dentro de campo essa seleção ela foi chata. Ela conseguiu ser cascuda e 45 minutos fizeram por cair uma Copa que estava sendo bem feita. E uma seleção que fez um ótimo ciclo, também ganhou tudo no ciclo, e além de tudo era defensivamente uma seleção muito bem estruturada, como até ficou claro no primeiro tempo, controlando aqui. E os 2 gols da Holanda, pelo amor de Deus, né? Primeiro gol, grita eu, Júlio César. Não sei se ele gritou, é claro que ele pode ter gritado, mas uma desatenção total dos dois, né? Do Júlio César e do Felipe Melo. E o segundo gol, uma bola parada que você tem Juan e Lúcio fora da marcação da pequena área.
Os dois zagueiros marcando os dois caras mais altos da Holanda que estavam indo em progressão. Então, são falhas consecutivas que foram naqueles 10 minutos ali no meio do segundo tempo, que custaram, no começo pro meio do segundo tempo, né? Custaram a classificação do Brasil. Era uma chance de hexa, né? Teria uma Espanha muito forte, já com o guardiolismo surgindo, quando começou essa questão da pressão pós-perda. Que ganha da Holanda, inclusive. Exatamente, que você marcar um pouco mais no campo adversário, ficar muito tempo com a posse de bola. Claro que ainda não era depois o Guardiola do Bayern de Munique, do City, o Klopp veio depois também, que implementou isso muito mais forte. Um futebol diferente, mas um vídeo com gostinho amargo, porque fica aqui a decepção, né, Will? Mas bem legal trazer essas análises, viu? Bem legal esse quadro nosso. E acho que vamos continuar, tá? E não só de seleção, depois vamos sim. fazer para times. Mas é muito legal, porque eu, naturalmente, na época, assisti esse jogo e depois nunca mais assisti. Mas é muito legal ver como o futebol em si, estamos falando de 15, 16 anos atrás, era diferente, a marcação era diferente, o jeito de jogar era diferente. Claro, a gente tem um pouco de um lado nostálgico de bons jogadores, de talvez jogadores que a gente não veja mais na seleção brasileira. Mas, por um lado, eu fiquei chateado de ver esse jogo, porque daí fica aquele gostinho amargo dessa seleção. Acho que tinha... não falo nos nomes, porque eu acho que é uma seleção que tinha uma convocação contestada. Mas dentro de campo, eu acho que era uma seleção que tinha condição de conquistar o Hexa, que a gente ainda está postergando, que a gente ainda está sonhando. Vamos ver se 2026 acontece. O time titular era muito bom, o time reserva nem tanto. O elenco para a Copa de 2010 não foi dos melhores. Você ficou chateado, eu que também vi ao vivo fiquei chateado. Tenho certeza que você que está vendo esse vídeo também ficou chateado lá em 2010. E não sei se você tinha reparado nesses pontos, você tinha visto análise assim já. Esse aqui é o quadro Visão para Jogo Retrô. A gente traz muita análise aqui no WTV. E agora, tempo de Copa do Mundo, vamos trazer times históricos, vitórias históricas do Brasil, assim como as derrotas também que a gente está trazendo, além de conteúdos também de outras seleções. Curtiu o quadro? Então deixa o like, compartilha o vídeo com seus amigos e, claro, se inscreva aqui no WTV. Ajuda muito esse projeto de jornalismo independente que a gente faz por aqui. E lembrando que a gente tem algumas formas também financeiras de apoio ao nosso projeto. Tem o código do Pix aqui na telinha. Tá por aqui, né? Tá aqui no meu lado direito aqui? Tá aqui, ó. Aqui no meu ladinho direito tem o código Pix para você fazer uma doação financeira caso você queira. Também tem o nosso clube de membros. A gente tem três oportunidades, três diferentes categorias, né? Em que você vai estar concorrendo em todas elas a uma camisa oficial do seu time, porque a gente faz um sorteio de camisa oficial todos os meses aqui no WTV. Valeu e até o próximo Visão para Jogo Retrô por aqui.